Porque às vezes eu já vi casos assim da pessoa tá tomando remédio para ansiedade, síndrome do pânico, aquela coisa toda, sabe? E aí ela começou a tratar na Umbanda, às vezes depressão forte, ou vício mesmo, sabe? Já vi vários casos assim, até às vezes com tudo junto. Aí chegou lá, às vezes até uma coisa assim que é forte, a pessoa tem até sinais de esquizofrenia, cara, que é um negócio que é terrível. E aí chegou lá, não foi rápido o processo, a pessoa persistiu, conseguiu, e aí o negócio, sabe, parece que tirou com a mão, cara. Sim. E você vê muitos casos assim, até mesmo no hospital psiquiátrico, teve um caso que um paciente ele estava bem surtado. Precisava tomar tarja preta, porque se ele sem remédio, ele quebrava tudo. E ele era grandão. E aí, numa terapia de reflexologia, que é massagem nos pés, a terapeuta chegou e ela não estava com paciência no dia. Ela não, era aqueles dias que para ela não tinha sido legal. E ela falou, putz, que saco, ainda vou ter que atender ele mentalmente. Ela começou, meu, tomara que termine logo. E pensando assim, mas é porque o estado emocional dela não estava bom. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não sabe quem que vai atender, ou o que isso vai causar pra gente. Aí ela começou a fazer massagem nos pés, aí o paciente, eu sei o que você tá pensando, eu sei o que você tá sentindo. E ela mentalmente falou, não bate bem da cabeça, né? Deixa ele falar. Aí o paciente falou, vamos fazer uma aposta? Você me paga uma coca se eu falar o que você tá pensando, tá bom? Ela falou, pode falar. E descreveu tudo o sentimento. Você não tá com paciência, você não tá me atendendo com alegria, aconteceu isso na sua vida, por isso você tá assim. Aí ela começou a se encolher de vergonha, ela começou envergonhada, começou a escolher. Aí o paciente falou, não é isso? E ela falou, ganhei a coca ou não ganhei? O paciente falou. É, não, mas tem muita pessoa com mediunidade, né, cara? Deixa eu ver, tem pergunta aqui? Ah, aqui, ó. A Elaine Oliveira, essa daqui veio no Consciência, né? Tem pessoal do Consciência Próspera também que manda, às vezes ela manda pra cá que não aparece, eu fico só num canal aqui, às vezes eu vou alternando. Na massagem, existe uma troca energética muito grande. Você já foi intuído no momento da massagem a dizer algo para algum assistido pela massagem? Direto. Isso acontece muito. E acontece mais com os pacientes que me conhecem como terapeuta e sabe do outro lado. Tem um caso que foi muito legal, que uma mãe, eu atendi uma mãe, né, uma pessoa, ela gostou muito da massagem, aí ela chegou e falou para mim, minha filha precisa de massagem, só que ela tem um problema. Ela é médium e ela vê. Eu falei, para mim não tem problema, pode vir. Falou, tá bom então. Aí no outro dia a filha veio, eu comecei a atender a pessoa, tudo, e ela relaxou, tudo de boa. Mas de repente terminou a massagem, ela sentou na maca, ficou olhando para trás, ficou olhando para o outro lado e me olhava de novo. Eu falei, tá tudo bem? E ela falou, tá, naquelas coisas assim, com interrogações. Aí ela olhou de novo, falei, tá tudo bem de novo? Ela falou, tá, e ficava procurando alguma coisa, sabe? Quando eu procuro alguma coisa na sala. Aí terminou, eu falei, bom, não sei se minha massagem foi boa, mas foi estranho o jeito que ela agiu. Aí a mãe dela chegou pra mim e falou, e a massagem? Sua filha gostou? Porque eu vi que ela saiu meio estranha. Eu falei, não, ela adorou a massagem. Eu falei, então, por quê? Acontece que quando você estava fazendo a massagem, ela viu que você começou a fazer sozinho, mas já começou a aparecer outras pessoas junto com você, trabalhando junto. E ela falou, ué, mas era uma pessoa que estava me atendendo, e de repente apareceu 3, 4 pessoas juntas. O que foi isso? Aí falei, ela Tá viu vendo? que eu não tô sozinho, e eu nunca tô sozinho, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Tem uma equipe, né, cara? A gente Exatamente. tá sempre, quando vai fazer como o meu caso, é fazendo um trabalho para ajudar, né? Sempre vai ter, né? Isso é muito importante, cara. Ó, o Iago Aguilar chegou aqui agora, o Mihael, né? Mihael, É, Mihael. é isso aí, Mihael é um cara aí que tá sempre presente aqui também, viu? Deixa eu ver mais, tem o pessoal tá aproveitando para sabatinar aqui o Márcio. Aproveitando, a Ceilane é uma amigona, ela também é da Umbanda,
E ela teve uma lição da preta velha dela, muito legal. Ela me passou, que é a vovó Maria Conga, que ela falou assim, que o médium, a preta velha dela falou, que o médium ele precisa estudar. Porque o médium, para o guia, para as entidades, ele é um livro, é um dicionário, é uma enciclopédia. O médium sem estudo é um livro vazio. O médium estudado é um livro com infinitas possibilidades de aprender, e o guia também aprender e crescer. Cara, eu achei esse é um ponto, assim, fundamental reforçar, né? Porque a gente está aqui sempre trazendo convidados, né? E algumas pessoas ainda... Tem poucas pessoas hoje em dia que ainda tem um pensamento mais fechado em relação ao estudo, diz que não precisa, tal. Eu acho um absurdo. Eu respeito quem não quer estudar. Sim. Mas até sobre até a Umbanda, para você ver como tem upgrades dentro da religião, né? Sim. Da prática, Umbanda é um movimento espiritual aí. No começo, quando começou a Umbanda, você sabe que se utilizava muito mais a elementos externos, tal, porque naquela época os médiuns não tinham estudo. Né? Tudo tinha que ter ajuda dos guias para poder ter o conhecimento. Não era assim, não tinha muita informação para se basear. Aí hoje, com essa crescente de possibilidade de estudar, se utiliza muita coisa, dá para colocar bioenergia na Umbanda, dá para fazer muitas técnicas, né? Tem uma outra pergunta muito boa aqui, e essa é muito boa mesmo, porque tem muitos casos hoje em dia, a gente tem visto uma crescente de casos de autismo, né? E a Amélia perguntou o seguinte: se você já teve alguma experiência na massoterapia com algum paciente com autismo, porque normalmente eles têm dificuldade com o toque. Eu, no meu voluntariado, nunca tive problema. Porque geralmente no hospital dia, as pessoas já estão um pouquinho melhor por causa do tempo de tratamento. Tanto é que ele tenham acesso ao voluntariado a essas pessoas que são um pouquinho melhor, porque quando tem uma pessoa que está no estado grave, não tem como fazer o toque na pessoa, porque a pessoa não aceita, entendeu? Quando o hospital dia que eu fico, a pessoa já está num nível um pouquinho melhor, porque tem um lado agudo lá que a gente não tem muito acesso. Tem, mas assim, a gente faz massagem, mas já sabe, ó, aquele lá não gosta de toque. Então, maneira de um jeito. Olha, toma cuidado com aquele lá, porque ele é mais agressivo. Olha, toma. E aí tem... Às vezes a pessoa que vocês acessam, ela já teve um tratamento anterior, já está um pouco mais... que no caso do autismo, existem casos e casos, né? Alguns são mais leves, outros são um pouco mais acentuados e aí fica um pouco mais difícil de ter o contato, né? Fica muito difícil. Porque nem falo, cada caso é um caso, né? Tem caso de autismo que você consegue ter o toque, mas uma grande... Não tem esse. Tem autismo, tem pessoas que são autistas que você nem percebe. Tem alguma característica ou outra, né? E tem pessoas que já são mais acentuadas. Eu tenho o Asperger, se não me engano, é Asperger ou Asperger, né? Que é aquela que a pessoa, o Messi tem, tal, que desenvolve aptidões, tal. E aí, às vezes, a pessoa passa só o cara ele não presta atenção nas coisas, ou então ele é antissocial, ele não interage, mas não, faz parte do quadro ali, então às vezes as pessoas não entendem. E o caso do hospital psiquiátrico que você mencionou, eu assim, na minha vida, na minha trajetória, eu tive, de forma até obrigatória, ter contato com a psiquiatria, né, com hospitais psiquiátricos, vi muitos casos por conta do meu pai. E aí você acaba tendo um laboratório, né, de saber como é que é o comportamento de cada pessoa, tanto que eu fui para a área psicanalítica, depois fui para a área comportamental, de análise comportamental. E aí, cara, como eu tive essas experiências de ter que estar lá dentro, eu vi muito disso que você falou. Tem alas que os pacientes, eles ficam totalmente, eles precisam ficar totalmente supervisionados, eles não podem ficar sozinhos nenhum momento, cara, nenhum momento. Porque eles são agressivos, e fora outras coisas, tipo suicida, essas coisas, né, que precisa ter o acompanhamento até suavizar esse lado da pessoa, com os tratamentos, tudo. Por isso que fala, não pode ser tratado só como um lado mediúnico, que muita gente acha, não,
pessoa não tem nada psiquiátrico, é mediúnico. Não, precisa ver, cada caso é um caso, entendeu? Existe o lado mediúnico? Sim, existe. E existe o lado psiquiátrico. E isso aí tem que ver os dois lados. E às vezes, e eu acho que às vezes o ato de conciliar é fundamental, sabe? Sim. É o equilíbrio, né? Tudo tem que ter o equilíbrio. O Léo perguntou, você estava na Goia, né? Sim. Ele perguntou como é que era a espiritualidade, como é que era a espiritualidade enquanto você estava lá. Vamos complementar aqui com uma coisa que me surgiu. Como é que você praticava a espiritualidade lá, né? Então, a primeira vez que eu fui, teve um caso muito legal. Porque eu sempre me conectava mentalmente com os espíritos. Mas, assim, não tem como fazer muita coisa, assim. Porque é um país estrangeiro. Você tem que ter algumas coisas para não agredir a cultura do outro. E você tem, ao mesmo tempo, você tem que tocar a sua espiritualidade. Mas foi engraçado que, logo na viagem, que eu estava indo para o Japão, eu fiquei meio nessa insegurança da espiritualidade. E aconteceu uma coisa, por isso que a gente fala, a espiritualidade, a gente está sempre ligado, e as coisas vão acontecendo na nossa vida. A gente não está fora da espiritualidade, está tudo se movendo em torno. E aí eu estava no avião, com aquela preocupação, como seria. Aí o avião tinha 3 bancos. Tava eu, uma senhora e um senhor japonês, né? Aí do nada eu e o senhor japonês começamos a conversar. Papo vai, e aqueles papos meio sem pé na cabeça que vai afunilando para um assunto. E eu falei, mas você acredita em Deus? Do nada. Eu falei, acredito no meu jeito, não sei o que lá. E ele não querendo entrar muito na mediunidade, né? Porque dois japoneses falando, ele meio... Aí ele falou, o que você é? Eu falei, aquele jeito de falar baixinho para querer esconder. Eu sou médium, né? Eu tenho meus guias, não sei o que. Aí ele, que legal. E ele é japonês, hein? Eu sou um pai de santo. Na época, não tinha muito japonês pai de santo. Era o quê? 80 e pouco. Pouco se falava de Umbanda para japonês, tudo. Eu sou um pai de santo, sou de Sorocaba, e eu tenho um terreiro lá. E aí aquele papo começou, né? E a senhorinha no meio, perdida, olhava como se estivesse olhando 2 extraterrestres, né? Olhava para um, olhava para o outro, e a gente falando de guia, de orixá, de preto velho, de Exu. E a velhinha lá, só olhava para um lado, olhava para o outro e falando, não tô entendendo nada que esses loucos estão falando. Eles estão indo pro Japão lá levar isso. Tem algum? Será que tem lá terreiro de Umbanda lá, cara? Tem. Você chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer. Mas... Porque tem brasileiro, deve ter, né? Aí teve um outro caso, que eu tava tomando banho, tava em paz lá tomando banho, e senti a aproximação de 3 espíritos. A princípio eu pensei, falei, será que isso aqui é espírito ruim? Aí mentalmente já veio, espírito amigável, espírito do bem. Aí eu fiquei mais tranquilo. Eu tava com meu pai e meu irmão na época. Aí eu saí do banho, tudo normal, e para mim, espiritualidade sempre foi um assunto normal de se falar. Cheguei pro meu pai, sabia que tem 3 espíritos aqui em casa? Aí meu pai, na época não acreditava em nada, começou a zombar, começou a falar, esse negócio de espírito, isso aí é loucura, isso aí não é realidade, você tá fantasiando, não sei, começou a tirar sarro da minha cara. Aí tinha uma vasilha que tava 1 palmo da pia. Aí essa vasilha, do nada, tava uma vasilha e uma tampa dela. Tava mais ou menos 1 palmo da pia. A vasilha, cai na pia. Aí eu falei, tá vendo? Isso é prova, tá vendo? É comprovação. Meu pai, que nada. É coincidência. Você tá de lorota. E começou a dar risada. Eu falei, quer uma prova? Se tiver mesmo, a tampa vai cair. Aí de repente a tampa, plaf! Aí meu pai olhou pra minha cara. Vamos parar com esses assuntos aí, que isso aí tá ficando meio estranho já. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.